Graça e paz, igreja. Voltarei com os irmãos Salmos 150, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com adufe e flauta, louvai com instrumento de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nesse momento eu convido a igreja para que juntos podemos louvar ao nosso Deus, o irmão Marcos. Em João 4,10 diz: Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber tu, lhe terias pedido, e ele te havia dado água viva. Louva o coro masculino, água viva, e só o Senhor me satisfaz. Água viva no meu fluirá.
Aqueles que trouxeram a Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no João, capítulo 4. João 4, do versículo 9 em diante. Eu sei que alguns dos irmãos, assim como minha filha, usam o celular, né? Você sabe. Eu ainda sou das antigas. Gosto de usar o livro ainda no texto. Vamos lá. João capítulo 4, do versículo 9 em diante. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, e ele é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é novidade que a gente consegue viver aí quase um mês sem comida, mas você dificilmente viverá uma semana sem água. 70% do planeta Terra é de água. E eu me lembro, eu já conheço o Brandão, que está ali, meu amigo, há alguns anos. Não sei quantos anos eu conheço, 10, 8, por aí, né, Brandão? 12, já perdi as contas. Interessante como o homem tem essa capacidade de não guardar data, né? Semana passada, um amigo meu de trabalho, a gente estava trabalhando quarta-feira, e ele me recebeu a ligação da namorada dele e falou: Hoje eu tenho que sair com a minha namorada. Eu falei: o que é? Hoje a gente comemora o dia que nós começamos a namorar. Falei: rapaz, eu quase não lembro o dia que eu casei. Vocês estão comemorando o dia que começou a namorar. Eu falo: pois é, eu também não lembro, mas ela lembrou. Então eu tenho que sair com ela. Mas já faz um tempo que a gente se conhece. E a família do Brandão tem um sítio gostoso em Taubaté. E por muitos anos eu vou a esse sítio. Já faz tempo que eu vou nesse sítio. E tem uma característica interessante. Não sei se alguém aqui conhece. Alguém aqui já foi lá? Olha só. Só você, só nós dois? Não, mas é um sítio gostoso. Não, se prepara, porque vai ter fila, viu? Mas é interessante, tem uma característica interessante nesse sítio. Toda a água do sítio é mineral. Você está tomando água mineral. Você vai lavar louça, é água mineral. Você vai ao banheiro e dá descarga, com dor no coração, é água mineral. E por muitos anos, e muitas vezes a gente lá conversando, e eu falei para ele: não, eu queria ver onde é que é a nascente dessa água. E você está num patamar do sítio e a água está uns 4 quilômetros acima de caminhada. Acho que em linha reta, olhando, deve dar uns 500 metros, onde tem as nascentes de água. Eu falei: não, eu quero conhecer. E por 2 anos seguidos a gente tentou conhecer essa nascente de água. Foram umas 4 horas subindo aquilo lá. No meio dos eucaliptos, um zigue-zague que 4 quilômetros parecia que não tinha fim. E gente passando mal, sofrendo por causa do esforço, desistindo no meio do caminho e voltando. Teve gente que torceu o pé porque o caminho é íngreme, é no meio do mato. E por 2 anos seguidos nós fomos até perto da fonte e não conseguimos encontrar. E a frustração de você subir, ficar quase 3, 4 horas subindo e descendo e voltar sem ter encontrado é grande. E no 3º ano, na 3ª tentativa, apareceu um guia mais experiente. Falou: não, vamos comigo. Por causa dos anos anteriores, metade da turma não teve coragem de ir, mas eu fui. Falei: não, eu quero conhecer essa fonte, quero ver de onde é que vem essa água. Irmãos, foi difícil. Nós levamos quase 4 horas para chegar no lugar. E nos últimos 50 metros eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida. O cara lá que era o guia, um pouco menor que eu, o irmão do Brandão, falou assim: você é o maior da turma. Pega esse facão e abre uma picada 50 metros aqui mais para dentro. Falei: mas eu nunca fiz isso na vida. Se vira, você é o maior, vai na frente. Encontramos a fonte. Finalmente encontramos a fonte. E foi uma alegria. Parece uma coisa tão simples, mas foi uma recompensa tão grande.
por causa de 3 vezes a gente ter feito todo aquele caminho, a metade da turma desistiu. Quem estava lá foi uma festa, porque nós estávamos umas 8 pessoas e todo mundo queria brincar numa fonte de água desse tamanho. Uma coisinha boba que saía do meio da areia, que saía do meio da pedra. A maioria dos irmãos já viram como é que é uma nascente de água. E o mais gostoso quando você chega numa nascente de água é que pode ser a temperatura que esteja durante o dia, quente, frio, a água que vem de dentro da terra sempre está na temperatura adequada. Nem gelada demais e nem quente demais. A água não está morna, a água está simples e gostosa. E irmãos, apesar da água da casa do sítio do Brandão ser uma delícia, a água na fonte, na nascente, conseguia ser melhor. Porque aquela água da casa dele, apesar de ser mineral, fica armazenada. Às vezes não há ninguém no sítio, passa um mês sem ninguém. E aquela água fica parada na caixa d'água. Ali nós bebemos a água na nascente, a água pura, sem produto químico, sem armazenamento, sem nada que pudesse influenciar. Quando Jesus Cristo vive essa situação com a mulher samaritana, é isso que os palestinos tinham em mente. Jesus Cristo está no contexto aqui que ele está saindo de um lugar para o outro. Ele está saindo da Judéia, indo para a Galiléia, e no meio do caminho ele para numa cidade de um grupo samaritano, dos quais os judeus e os samaritanos não se conversavam, e uma mulher tirando água. Eu não sei como é que era a qualidade da água daquele poço, era um poço que já era muito antigo, da época de Jacó, mas o povo ainda usava aquela água. Mas quando Jesus conversa com a mulher, na cabeça de Jesus e na cabeça do povo, alguém que porventura pode ter ouvido essa conversa, e na cabeça da mulher, é essa ideia da fonte, da nascente da água que eles têm em mente. Porque a Palestina é um lugar escasso de água. Você tem muita água lá só na época das chuvas. E na época das chuvas eles correm para os montes para armazenar água. Então é essa a ideia. Com essa ideia na cabeça, Jesus começa a conversa da mulher sobre água. A gente sabe, a água é essencial para nós. Eu estava ali agora sentado, falei para minha filha, corre lá e pega uma garrafinha d'água e deixa aqui do lado. Eu já tomei uns 4 copos de água e ainda estou com sede. Aí minha mulher falou, tá nervoso? Falei, tô. Não, a gente sabe dessa necessidade. E é com isso em mente que eu queria olhar para esse texto com os irmãos. Alguns dos pais da igreja, e algumas igrejas ainda até hoje, batizam somente em água corrente, só em rio. Por causa desse texto, os pais da igreja levavam em consideração esse texto. Para nós hoje, a gente depois de estudar, fazer ali a teologia sistemática, a gente entende que pode ser ali no batistério. Mas os pais da igreja só batizavam em água corrente por causa desse texto, por causa da conversa que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana, por causa da transformação que aconteceu na vida da mulher samaritana depois de receber a água viva. Quando esse texto diz no versículo 14, eu vou te dar água viva que jorra para a vida eterna, era isso que os pais da igreja levaram em consideração. Então, muito tempo, batizou-se apenas em água corrente, tinha que ser batizado em rio. Olhando para o texto, eu queria tirar pelo menos 3 princípios para as nossas vidas aqui hoje à noite. É um texto muito conhecido, a gente já leu, já ouviu, já teve escola bíblica, já deve ter encenação, mas a palavra de Deus, ela jorra constantemente. E eu queria tirar aqui alguns versículos. Olha o versículo 14, importante para a gente. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa expressão no grego, o começo do versículo 14 no grego, está falando de dom. Então, a mesma palavra que quando ele diz a água que eu lhe der de beber, no grego a palavra usada tem a mesma raiz de dar um dom, de dar um presente, de te dar algo que você não merece, algo que precisa vir de fora para que você tenha capacidade. Alguns de nós nascemos com alguns dons. Algumas pessoas fazem muito fácil o que outras pessoas fazem com dificuldade, ou às vezes mesmo com dificuldade não conseguem fazer. Então a primeira característica importante desse texto para a gente é isso,
que o dom de Cristo é uma fonte interna. É isso que ele está dizendo para a mulher. A mulher ainda foi sarcástica com Jesus. Quando Jesus fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me dava água rapidinho e vinha beber da água que eu tenho para te dar. E a mulher, levando em consideração a questão da escassez de água na Palestina, ela fala para Jesus, você não tem como tirar água, como é que você está me dizendo que você vai me dar água? E aí Jesus responde para ela, a água que eu te dou é uma água que acaba com a sede. E acaba com a sede mais importante da gente, que é a sede interna. O primeiro presente, ou seja, o dom, é que essa água, ela brota de uma fonte interna. É algo que vem de dentro. Isso é importante para nós, irmãos, porque nós vivemos num mundo de coisas externas. Nós somos criados a função de viver de maneira externa. Então, se eu tenho tudo que preciso, se eu ando num carro bom, se eu sou forte, se eu sou bonito, e a gente bebe dessas fontes. Mas essas fontes, Jesus está fazendo esse paralelo da fonte da água terrena e da fonte da água eterna. Da fonte da água eterna, essas fontes, elas secam. Você pode beber o mais profundo da fama que for. Você pode ser o mais famoso possível, mas uma hora passa. Hoje, rapidamente, eu fui almoçar em Poá com a minha família e na hora de ir embora, minha esposa estava dirigindo o carro e nós paramos ali num lugar para comprar um sorvete, um picolé cada um, e na TV estava passando um desses programas de domingo à tarde, que eu não sei qual é, porque eu não assisto TV de domingo à tarde, e eu só li um comentário lá. O programa tinha feito alguma coisa para recuperar a vida da cantora Pérola. E em alguns minutos ali eu vi que, além de recuperarem a aparência dela, recuperaram a casa dela. E aí eu fiquei pensando rapidamente, lembrando disso que eu já tinha apresentado, que eu já tinha preparado. Na minha época, Pérola era alguém famosa. Já foi uma... Como é que uma cantora famosa precisa que um programa dominical, um desses programas de auditório, vá recuperar a vida dela? Onde é que está toda a fama dela? Onde é que foi parar todo o clamor que ela teve? Essas fontes externas secam. Nós podemos beber de toda a riqueza possível, vai secar. Nós podemos beber da fama, da força, de tudo aquilo que nos é dado externamente, vai secar. E que Jesus Cristo está dizendo, olha, essa fonte que eu te dou é interna, não seca. Quando Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele disse, olha, eu já passei por tudo nessa vida. Já tive muito, já tive pouco, já tive abundância, já passei fome. E quando Paulo recebe de Jesus as instruções, num momento de crise, Jesus está conversando com Paulo e Deus diz para Paulo, olha, minha graça te basta. Um cara que diz que já teve tudo e passou por tudo na vida, entendeu de Deus que a graça basta. Porque é algo que vem interno, é algo que nasce de dentro. Tem uma moça, ou teve uma moça, uma vez ela foi moça na vida, Cornélia Joana Arnolda ten Boom. Alguém já ouviu falar dessa moça? Ela é conhecida como Corrie ten Boom. Se você procurar um filme que existe, que chama O Refúgio Secreto, você vai ver a história dessa mulher. Essa mulher foi uma cristã holandesa que viveu a Segunda Guerra Mundial. Pai crente, irmão teólogo, a família inteira crente. E no meio da Segunda Guerra Mundial, a casa dela vira um refúgio secreto para os judeus que estavam sendo perseguidos. Eles abriram a casa deles em 1942. Durante 2 anos eles conseguiram salvar alguns judeus que iriam ser mortos. No dia 28 de fevereiro de 1944, a casa dela é invadida por soldados holandeses e alemães. Ela havia sido denunciada por um amigo próximo e ela e a sua família são levados para um campo de concentração. E eles começam a vagar de campo de concentração em campo de concentração na Holanda, até que eles são mandados para um campo de concentração na Alemanha. O pai dela morreu 10 dias depois de chegar na Alemanha. A irmã dela morreu 2 anos depois de passar no campo de concentração na Alemanha. E o mais importante é o recado que a irmã dela, morrendo, deixa para a irmã viva. Ela diz o seguinte: no seu leito de morte, lá morrendo no campo de concentração, não há abismo tão profundo
que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Alguém que já esteve num abismo, ou viu um abismo, o que é que invariavelmente a gente encontra no fundo de um abismo? Ninguém se arrisca. Escuridão. Fora a escuridão. Água. Água. Invariavelmente a gente encontra água no fundo de um abismo. Olha o recado que ela deixa, vocês estão entendendo? Ela tinha entendido esse texto. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo do que esse abismo. Mesmo lá no abismo, na escuridão, ainda há vida se estivermos com Deus. Se Deus for a minha fonte interna, mesmo assim haverá vida. Como é que essa mulher teria passado por tudo isso, de campo de concentração em campo de concentração, se a sua força motora não fosse interna? Se ela vivesse de eventos externos, ela teria morrido, não teria sobrevivido. Ela passou 8 anos vivendo em campos de concentração. E a irmã dela, depois de 8 anos de campo de concentração, é esse o recado que ela deixou. Você pode estar no pior buraco em que você estiver. Se a sua fonte de vida for interna, há vida, há esperança, há um dia depois, há um porvir. Nós estamos estudando na nossa sala já há alguns domingos sobre o Apocalipse. E é engraçado como o final das aulas sempre é o mesmo. De tudo que vai acontecer, depende da tua posição escatológica, nós já encontramos de tudo ali. Tem posição. Quem está comigo já alguns domingos sabe, né? Todas as perguntas que me fazem, a resposta é sempre a mesma. Depende da tua posição escatológica. Você tem esse ponto de vista, esse. Mas o que a gente chega à conclusão quase todos os domingos ali é que Deus está no controle da situação. E há um porvir, há um depois. Segunda característica que eu vejo nesse texto, no versículo 14 ainda. Aquele porém que beber dessa água, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Segunda característica, primeiro, esse dom de Deus é algo interno. O mundo pode estar ruindo ao teu lado. Vocês lembram do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua fonte é interna. Segunda característica, o presente de Deus é uma fonte autônoma. Primeiro, é algo que brota lá de dentro. E segundo, é autônomo, ele tem vida em si. A água, ela se move pela gravidade. Hoje a gente consegue mandar a água quilômetros acima, morro acima. Mas a água, essencialmente, ela se move pela gravidade. A gravidade faz a água brotar e é incrível. Lá no sítio do Brandão, você sobe 500, você está numa linha reta, 500, 600 metros, e a água sai lá do centro da terra para sair lá em cima. E ela chega lá na casa, lá embaixo, por gravidade. A água se move por gravidade, ela é autônoma, ela acontece. Ela não precisa de ninguém lá dentro da terra bombando. Aquelas bombas que tinham antigamente, ou precisa de um motor. Ela está acontecendo. Os rios estão correndo. Em janeiro desse ano eu tive a oportunidade de ir até Foz do Iguaçu. É maravilhoso ver aquilo. Eu não sei quem já teve a oportunidade. Eu choro muito dificilmente, meus irmãos sabem. Eu tenho uma dificuldade muito grande para chorar. E quando eu e a minha família, nós paramos na frente daquele monte de água, eu contribuí com a fonte. Né? Falei para minha esposa, olha isso. Que Deus é esse? Não para. Parece que tem alguém lá atrás fazendo aquela água que caiu voltar toda novamente. O negócio não para. É incrível a força com que aquilo cai. O poder daquela água, e assim ela se movimenta pela gravidade, não tem ninguém empurrando aquela água. Aquela água está seguindo o leito dos rios, ela vai se juntando, ela vai trabalhando, e ela chega a energia que a gente tem hoje é por causa da água. Ela movimenta as turbinas, essa fonte que Deus coloca dentro de nós, ela é autônoma, ela nos faz ter atividade. Você sabe, irmãos, que grande parte de nós somos frustrados porque nós não conseguimos utilizar as nossas capacidades. Às vezes o nosso trabalho nos limita, as nossas vidas nos limitam. A gente é limitado nas nossas capacidades. A gente não consegue fazer aquilo que eu queria, eu não consigo fazer aquilo que eu queria. Às vezes eu estou brincando com o meu filho e o meu filho pega a bola e faz 2 negócios no pé lá e joga para mim e fala, faz. Fala, não vou nem tentar porque eu vou cair. E eu não consigo
habilitados. Essa fonte autônoma que Deus nos dá, nas mãos desse Deus, nos torna capacitados e habilitados para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus quer que nós sejamos ativos, Ele quer dar atividade. Eu já falei para os irmãos da minha sala, da minha família, o dia mais gostoso para mim na semana é o domingo. Eu amo meus filhos, amo a minha esposa, eu gosto de estar com os meus amigos, com a minha família, mas para mim o dia mais gostoso é o domingo, porque eu posso fazer aquilo que eu mais gosto. Gastar não, passar, investir 1 hora com os meus amigos e irmãos de igreja estudando a palavra de Deus. São as 2 coisas que eu mais gosto, eu faço no domingo. Eu passo um tempo gostoso aqui com os irmãos estudando a Bíblia, e depois eu encontro alguns amigos da minha idade, velhos como eu, para tentar brincar um pouquinho de vôlei. E aí eu vou para casa e almoço com a minha família, e meu domingo está completo, porque eu pude ver meus irmãos falar da palavra de Deus. Deus quer nos usar, Ele quer te dar atividade, Ele quer completar a tua vida. Essa água autônoma, ela gera atividade. E a segunda característica dessa água, primeira característica da água é que ela é um dom, é presente, é interno, está lá dentro, nasce. Segunda característica dessa água, ela é autônoma, ela te impulsiona, ela está bombando dentro de você, ela está vivendo, ela te dá atividade, ela é uma energia que brota dentro do poder de Deus. A água tem energia em si para brotar de dentro da terra. Olha, irmãos, que maravilhoso, se a água que brota dentro dessa terra, que foi corrompida pelo pecado, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tanto que lá a gente vê os homens de Deus dizendo que haverá novos céus e nova terra. Essa terra precisa ser feita por causa da corrupção do pecado. Essa água que brota de dentro dessa terra é algo maravilhoso. Imagina experimentar a fonte que brota de dentro do poder de Deus. Foi isso que impulsionou essa mulher, no meio dos nazistas, a declarar que o mais importante na vida ainda era o amor de Deus. Ela não foi a única. Tantos outros homens foram usados por Deus para salvar pessoas. E ainda hoje, gente tem sido usada para salvar pessoas que estão na miséria, na fome. E é esse poder de Deus que move algumas pessoas. Terceira característica que eu quero ver com os irmãos. O próprio texto diz, o versículo, olha só como é maravilhoso isso, o versículo 14, um versículo, um contexto é tão grande, em um versículo ele nos dá um monte de lição. A primeira lição é que a gente não vive de fonte externa. E veja que interessante, irmãos, como Deus é perspicaz e conhecedor de todas as coisas. Quando ele conversa com essa mulher e ele está falando da fonte interna, ele sabia que essa mulher já tinha tido 5 maridos. Estão entendendo aquilo que eu falei lá no começo? Nem o amor carnal nos satisfaz. Ela já tinha passado por 5 maridos, e o que ela tinha também não era o marido dela. Ela vivia buscando prazer, buscando novidade, algo que a preenchesse. E é por isso que Deus diz para ela, olha, para com essa vida, para de beber dessa água terrestre, não vai te sustentar, não vai te alimentar, não vai te saciar. A água que eu tenho para te dar vai te saciar. E depois Jesus diz para ela, vai, não peca mais, vive a tua vida com essa água que eu te dei. Primeira característica é um dom interno. Segunda característica é autônoma, ela tem força em si, ela não precisa ser movida por nada. O nosso Deus é o único Deus autossuficiente. Eu li uma frase no livro uma vez, que é a frase que talvez eu mais gosto sobre o nosso Deus. O nosso Deus é o único Deus que ao som da sua voz, todo o universo se movimenta. Toda a criação se movimenta. Céus, terra, animais, seres humanos, até as potestades espirituais, as que estão no céu e as que já foram expulsas do céu. Todos se movimentam ao som da voz de Deus. Ele é o todo, Ele é a fonte de todas as coisas. Terceira característica que eu vejo nesse texto, e que é claro no texto, no final do versículo 14, a água que eu te der, a água que se você beber a água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus nos dá é interna, acontece lá dentro.
é algo que nos movimenta. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas a gente está forte com Deus. Segunda característica, ela tem força em si, ela bomba, ela pulsa. Os meus filhos não querem fazer medicina, que eu também ainda bem, porque eu acho que não ia poder pagar. Mas eu vi um vídeo de uma menina, um colega deles esses dias, e postou um videozinho lá mostrando o coração pulsando. Alguém já viu? Tem médico aí hoje à noite? Você já teve curiosidade de ver um coração funcionando? Aquela coisa que não para, você fala, vai estourar, esse coração não vai aguentar, e ele não para. O meu já está batendo há 50 anos. Tem coração aí que está batendo há 80 anos, tem coração, lá naquele grupo de amigos que nós temos de domingo à tarde, tem um senhor, por incrível que pareça, irmãos, que brinca com a gente, de 94 anos. Eu olho para aquele homem e falo, essa é a minha meta de vida. Com 94 anos ele vai conseguir praticar um esporte. E o coração está lá assim. É isso que Deus quer colocar dentro de nós. E essa fonte que Ele coloca, brota para a vida eterna. É algo que não perece. É algo que nos acompanhará até a outra vida. Muitas coisas que nós fazemos morrem aqui. Aliás, tudo que nós fizermos morre aqui. Cada um de nós vai deixar um legado aqui, seja um legado bom ou um legado ruim. Alguns morrem e alguns conhecidos dizem, foi tarde, né? Já deveria ter ido logo. Alguns morrem e outros sentem falta. Alguns morrem e nas suas lápides tem frases bonitas. Alguns morrem na sua lápide e não tem nada. Alguns são enterrados como indigente, não tem um sequer para velar. Alguns são velados por milhares. Mas tudo acaba aqui, fica aqui. Salomão, depois de tudo que ele viveu, ele escreveu lá no seu livro e diz, olha, sabe o que eu descobri dessa vida? Tudo é vaidade. Você pode ser homem, mulher mais bonita, mais famosa, conseguir tudo, viajar o mundo inteiro, fazer o que você quiser. Algumas pessoas parecem que vieram no mundo a passeio. Eu falo para os meus filhos e falo, olha, a vida é difícil, as coisas não são fáceis. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa correr, você precisa ser responsável. A minha filha está terminando o colegial e a gente tem conversado bastante. Eu tenho dito para ela, filha, a sua fase de vida gostosa está acabando. Você vai começar a entrar na fase da responsabilidade, correr atrás de faculdade, correr atrás de um emprego, ter um chefe que você não gosta. Mas você tem que estar lá vendo todo dia aquele chefe, e a vida é difícil. Alguns veem a vida a passeio. Às vezes eu pego no pé do meu filho, ele não quer fazer algumas coisas, eu falo, você acha que a vida é uma festa e você é convidado VIP? Às vezes eu falo para o André, às vezes eu tenho a sensação que meu filho acha que a vida é uma festa e ele é convidado VIP. Eu falo, não é. Pouquíssimos são convidados, alguns passam a vida no deleite, mas acaba, fica tudo aqui. E a Bíblia nos diz o seguinte, quando nós encontrarmos a Deus, o que é que nós teremos para apresentar? O que nós temos para mostrar diante de Deus? O que jorrou de dentro de nós? Qual foi a fonte que brotou de dentro de nós? Terceiro ponto, essa fonte que Deus coloca dentro das nossas vidas é para a vida eterna. Não tem, é grande em comprimento, é eterno em comprimento, é eterno em existência, é eterno em profundidade, é de Deus, é para Deus, é com Deus. A gente não tem dimensão, nós aqui pequenos, na nossa vida curta, a gente não tem dimensão do que é que seja ser eterno. Quando a gente começa a conversar até na sala, os meus filhos sempre me perguntaram isso, todo mundo começou, foi quando Deus criou, e quem começou? Deus não teve início. A gente não entende, a nossa cabeça é pequena, mas essa fonte, ela é eterna. Ela nos acompanhará para a nossa vida eterna. Quando nós chegarmos diante de Deus, e Deus olhar para dentro de nós, o que Ele vai ver que jogou de dentro da gente? E o melhor acordo, irmãos, que você pode fazer é um acordo com Deus. Porque essa água da vida eterna, essa fonte, é Ele mesmo quem coloca através do Espírito Santo. No contexto, se o irmão quiser chegar na tua casa, no contexto o irmão vai ver que a mulher samaritana depois disse para ele, então me dá dessa água. Eu quero dessa água. Me dá dessa água que eu não vou sentir mais sede. É isso que Cristo quer de nós.
Me dá dessa água, Jesus. Eu preciso dessa água. Tem um rapaz que chama John Gilmartin. Ele é um irlandês e ele trabalha com artes na Irlanda, curador de muitos teatros. Eu acredito que deve ser um cara bastante inteligente. Lida com arte, lida com exposições, precisa conhecer. Eu às vezes olho para frente, eu às vezes olho para algumas imagens e falo, isso aí custa tudo isso daí? Você já foi num museu que você vê uma pintura lá e às vezes aquela pintura custa 700, 800, tem quadros que chegam a quase R$1 milhão. E aí eu olho aquela pintura e falo, eu não entendo. Mas eu acho que esse cara aqui deve entender, porque ele é bastante inteligente. O nome dele é John Gilmartin. Ele é um curador irlandês. E ele, com a sua vida boa que Deus lhe deu, ele resolveu adotar crianças. E ele conta num texto dele que o maior ato de crueldade que ele viu na vida dele foram crianças serem torturadas por falta de água. Ele foi num país africano onde a água é escassa. E quando chegava água para algumas famílias, os pais negavam água como castigo para um filho. Você deixar um filho de castigo porque ele fez alguma coisa errada, você pegar no pé ou dar um presente. Os pais desse país que ele foi negavam água. O castigo era não ter água. E você sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente olha para dentro da igreja e a gente vê que tem gente assim sendo torturada dentro da igreja. A fonte de água viva está aqui, está jorrando. A água está aqui, está brotando. A fonte de água viva é Jesus. E a gente não bebe dessa fonte. Hoje de manhã na sala a gente estava falando sobre alguns judeus, um irmão que é da igreja, que teve aula lá, participou da aula, ele falou como os judeus são religiosos, estão presos à religiosidade. Estão presos a que ele pode fazer, não pode fazer, assim eu quero, assim eu não posso, eu queria tanto, mas não posso, e não bebem da fonte da água viva que é Jesus. Eu queria que você ficasse em pé comigo nessa noite, por favor, aqueles que puderem. A gente vai cantar um enredo que fala sobre a fonte da água viva. E eu queria que nessa noite você fizesse dessa música a tua oração. Eu não sei se você tem bebido dessa fonte ou não, mas eu queria que diante de Deus, se você conhece a música de cor, feche os seus olhos. Se você não conhece, nós temos a capacidade, Deus nos deu a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você consegue cantar, ler a letra e orar ao mesmo tempo. Se você se esforçar, você consegue. Eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Essa fonte de água viva, ela jorra hoje aqui dentro. E ela está disponível para cada um de vocês. Não se torture, não seja como essas crianças que são torturadas por não beber água. Deus abençoe os irmãos e uma boa semana. Água
Tiago Fernando tem 11 dias de vida. E foi Deus que deu o fôlego de vida. E eu quero convidar os pais, Lindomar e a mamãe Sidneia, que vem à frente junto. E a amiga Giane para dar o apoio, a Giane membro da igreja. Quero convidar todos para vir aqui à frente. Nós vamos apresentar o Tiago Fernando. 11 dias estava apresentando, os pais desejaram trazer a casa do Senhor para apresentar o Tiago Fernando ao Senhor. A esse Deus que é a fonte de toda a vida, nós vamos orar com a família. Ele está dormindo. Que gostoso, né? Vamos orar então, sentados mesmo, se quiser ficar em pé, como quiser. Oremos. Senhor, eu quero em nome de Jesus, teu Filho amado, apresentar no teu altar de graça, ó Deus, a vida do Tiago Fernando. Ele completou hoje 11 dias de vida. E foi o Senhor que deu ele vida. Foi o Senhor que deu condição para que ele viesse a este mundo. E o Senhor usou a vida dos pais, do Lindomar, da Sidneia, e eu quero em nome de Jesus entregar esta criança ao Senhor. E eu oro, Deus, para que o Tiago Fernando, ele cresça na tua presença, que ele viva para a glória do teu nome, que ele possa beber da fonte da água da vida, que é Jesus. Pai Santo, toma ele em tuas mãos, Senhor, proteja, guarde, livra-o do mal. Pai Santo, abençoa os seus pais, a Sidneia, a mamãe, o Lindomar, o papai, para que eles, ó Deus, continuem trazendo o Tiago Fernando na casa do Senhor, e ele possa amar o Senhor, amar as coisas. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja sobre ele a tua graça, seja sobre ele o poder do nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero convidar o irmão Aldrin e também o irmão Zenildo. Como todos nós sabemos, e a igreja já vem fazendo essa comemoração no dia de hoje, que é o dia do pastor. Na verdade, o pastor é igual ao pai e mãe, né? Todos os dias são os dias dos pastores, mas hoje se comemora o dia do pastor. Então, eu quero convidá-los, todos que venham aqui à frente, pastor Walter, Jean, Carlos, Marcelo, pastor Mauro, pastor Janos e pastor Germano. Se tiver mais algum, Juliano, mais algum que eu não falei o nome, por favor, venha à frente. E durante o dia os pastores foram homenageados, faltando ou reservado para este momento, né? Homenagearmos e presentearmos o pastor Janos e o pastor Germano. E para isso eu e o Walter faremos então a apresentação dessa singela lembrança. Depois eu vou orar. E logo em seguida eu convido o pastor Carlos para que faça a oração pelos pedidos e agradecimentos. Vamos só esperar o nosso querido pastor chegar também à frente. Pastor Bispo. Oremos. Ó Deus, eis aqui os teus servos, ministros do Senhor, homens corajosos, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor capacitou. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue usando a vida deles poderosamente,
para ministrar aos nossos corações, para trazermos o alimento espiritual que nós necessitamos, e que é o Espírito Santo de Deus que coloca no coração, na mente e no espírito de cada um deles. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu homens para esta igreja que prezam, que zelam pela sã doutrina, pelo teu evangelho puro, verdadeiro, pela rocha que é Jesus Cristo sobre as nossas vidas, por essa água purificadora, limpa, que transborda de dentro de cada um de nós, porque nós recebemos esse alimento puro que vem do Senhor. Continua, Senhor, usando a vida de cada um deles e também fortalecendo as suas famílias. Revista-os, o Senhor, com toda a armadura do Espírito Santo. Proteja-os, ó Pai, coloca os teus anjos à frente e livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Estaremos orando nesse momento. Você que tem seu pedido, seu agradecimento. Se você quiser vir à frente, fique à vontade. Se você quiser permanecer no seu lugar da mesma forma, conhecemos que o nosso Deus é todo poderoso. Ele já sabe, Ele conhece aquilo que você está sentindo ou pedindo. Então entregue com fé, porque esse Deus opera maravilhas. Também gostaria, quero convidar aqui na frente o irmão Bejaí e a irmã Clélia. Venham à frente, estão completando mais um ano de matrimônio. Hoje em dia é tão difícil, né, casais chegarem a 15, 30, 37, cada dia mais raro. Então tem mais algum casal que está completando mais um ano de matrimônio, pode vir à frente para que nós, a igreja, esteja também intercedendo por você. Não há? Então feche seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, na beleza e na grandeza da tua santidade, e declarando que tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação. E nessa noite, ó Deus, a tua igreja reunida tributa ao Senhor honras, glória e louvores ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. Ó Deus, nós nos alegramos com o irmão Bejaí e a irmã Clélia por mais um ano, ó Deus, de matrimônio. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça esse relacionamento, ó Deus, que eles se colocaram, ó Deus, diante da tua presença, aceitando as tuas ordenanças, aceitando, ó Deus, as tuas bênçãos, passaram por momentos difíceis, momentos de tribulações, mas eles venceram, ó Deus. E aqui eles estão, depois de 37 anos, ó Deus, de matrimônio, eles glorificam o teu nome. Ó Deus, dá a eles condições de suportar, ó Deus, as lutas que virão ainda, porque, ó Deus, o mundo jaz no maligno e quantas coisas acontecem, ó Deus, para tirar a paz, a harmonia da família. E assim, ó Deus, abençoa esse casal e outros que tiverem também, ó Deus, completando mais um ano, ó Deus, de matrimônio, quer seja hoje ou durante essa semana, que as bênçãos do Senhor alcancem a cada um. Colocamos também, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus Santo, Deus Eterno, a vida dos teus filhos que nesse momento estão apresentando diante do teu altar, ó Deus Santo, os seus pedidos. Seja ele, ó Deus, cura, seja, ó Deus, no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com os filhos, seja, ó Deus, na vida financeira. O Senhor conhece, ó Deus, quais são, ó Deus, as preocupações, e nesse momento eles apresentam com fé, ó Deus. E o Senhor já está visitando e fazendo a tua vontade na vida deles, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Ó Deus, obrigado pela nova geração que está chegando. Ó Deus, os nossos filhos, os netos, ó Deus, os cordeirinhos que estão, ó Deus,
sendo, ó Deus, gerados nos ventres, ó Deus, que essas crianças nasçam, ó Deus, fortalecidos, com saúde, ó Deus, e em breve estarão, ó Deus, aqui também glorificando e bendizendo o Teu nome. Deus de bondade e misericórdia, obrigado pela Tua presença entre nós. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e assim nós Te agradecemos pelos benefícios que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja agradecida se coloca diante do Senhor dizendo amém. Amém. Reconhecemos o senhorio pastoreio de Cristo na história da nossa igreja, mas é tempo de dividirmos o pão, é tempo de visitarmos enfermos, é tempo de orarmos mais, é tempo de vivermos o amor. Não podemos negar um ao outro perdão, e sim nos lembrar do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, porque não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. O amor de Jesus nos uniu, porque juntos somos mais fortes. Eu convido a igreja a se colocar de pé e cantar conosco juntos. De mãos dadas se pode
Que a graça libertadora dos pecados, libertadora da alma, da escravidão, que tem Jesus Cristo, esteja com aqueles que a recebem, aqueles que a creem e aqueles que a desejam. Que o amor do Senhor continue estendido, se multiplicando, porque o amor do Senhor nunca acaba, e esteja multiplicado na vida dos que olharem para Jesus. E que a consolação do Espírito Santo harmonize o interior, para que do interior fluam rios de água viva, para que o teu Espírito console, alimente e anime a continuar, até aquele dia que todos nós veremos ao Senhor, a Jesus e ao Espírito face a face. Que esta bênção acompanhe teu povo.